Olá, somos a equipe 7 do Seminário de Bioquímica do curso de Ciências Biológicas do IFCE Campus Acaraú, composto por Maria Vitória, Natália Joyce, Nicole Nascimento, Raíssa Braga e Vitória Régia, e viemos por meio desse seminário apresentar sobre enzimas, indústria da química. A importância das enzimas nas indústrias químicas. As enzimas são proteínas especializadas na catálise de reações biológicas que aceleram a velocidade de uma reação e que são aplicadas industrialmente. Os processos catalisados por enzimas são geralmente mais rápidos, eficientes e ambientalmente sustentáveis. As enzimas podem ser obtidas de fontes vegetais, animais e microbiana. Estão presentes em vários processos industriais, como nas indústrias têxteis, farmacêuticas, de alimentos, de papel e celulose. O mercado mundial de enzimas industriais representa 60% do mercado de enzimas. O surgimento de novos campos de aplicação de enzimas e o desenvolvimento de novas tecnologias que utilizam enzimas industriais é esperado para os próximos anos. As enzimas, importantes componentes do metabolismo de todos os seres vivos, têm a capacidade de promover e acelerar reações químicas. Micro-organismos ou substâncias com essa propriedade já eram usados por populações humanas muito antigas para modificar alimentos, fermentar uvas e fabricar vinho, ou alterar o leite e produzir o queijo, por exemplo. Depois que os cientistas desvendaram a atuação das enzimas, estas passaram a ser cada vez mais empregadas, com variadas finalidades. Hoje, essas proteínas especiais são úteis, inclusive na indústria, não apenas na área de alimentos, mas em muitos outros setores. Produtos naturais encontrados em abundância no corpo humano e na natureza. As enzimas são proteínas capazes de promover e acelerar reações químicas que regulam um grande número de processos biológicos presentes em micro-organismos, animais e vegetais. Elas são usadas direta ou indiretamente pela humanidade há milhares de anos, mas sua importância só foi reconhecida em meados do século XIX, quando os cientistas descobriram como atuam. A partir de então, e sobretudo no século XX, aumentou rapidamente o conhecimento sobre tais substâncias e foram determinados os mecanismos de ação e as estruturas de milhares delas. Essa maior compreensão possibilitou o emprego dessas proteínas especiais em processos industriais de diferentes áreas: médica, alimentícia, têxtil, química, de papel e celulose e muitas outras. É vantajoso usar enzimas na indústria, porque elas são naturais, não tóxicas e específicas para determinadas ações. Além disso, são capazes de alterar as características de variados tipos de resíduos, contribuindo para reduzir a poluição ambiental. O mercado brasileiro de enzimas, embora pequeno diante do mundial, apresenta grande potencial em função da enorme disponibilidade de resíduos agroindustriais e do dinamismo dos setores industriais citados acima. Nas células, as enzimas estão envolvidas em todos os processos bioquímicos. Para atuar corretamente, porém, precisam de condições específicas, pois são ativas apenas em uma faixa estreita de acidez-alcalinidade, pH, e sensíveis a mudanças nesse fator e na temperatura do meio. Os micro-organismos são a principal fonte de enzimas de aplicação industrial, mas diversas podem ser obtidas de animais ou vegetais. Hoje, porém, como é possível modificar
geneticamente os micro-organismos para que forneçam qualquer enzima, a tendência é substituir as produzidas por vegetais e animais pelas de origem microbiana. O uso de enzimas em processos industriais é de grande interesse, em especial devido à facilidade de obtenção e às vantagens em relação aos catalisadores químicos, como maior especificidade, menor consumo energético e maior velocidade de reação. Além disso, a catálise enzimática tem outros benefícios, como o aumento de qualidade dos produtos em relação à catálise química, a redução dos custos de laboratório e de maquinário, graças à melhoria do processo ou à fabricação controlada de pequenas quantidades. Agora vamos falar das aplicações de enzimas na indústria química. Exemplo 1, o plástico verde. Com o tempo, a relação entre o mundo e os plásticos foi mudando. Hoje, as pessoas procuram alternativas como o plástico verde para contribuir com a terra e o meio ambiente. Em muitos casos, parece mais fácil e prático escolher produtos descartáveis, talvez até naquela época, mas o resultado desse tipo de descarte não é bom para o meio ambiente. Uma pesquisa divulgada recentemente pela Nações Unidas constatou que 8 milhões de toneladas de plástico se misturam no oceano todos os anos. Esse número é desastroso. Se alternativas como o plástico verde não forem mais suportadas, em um futuro próximo, viveremos em um mundo completamente diferente. Mas o que é o plástico verde? O plástico verde nada mais é do que o polietileno etanol da cana-de-açúcar, que se torna uma fonte de energia renovável e 100% reciclável. Sua composição é a mesma do polietileno comum, com a mesma performance e versatilidade. É que a matéria-prima utilizada na produção, a saber, a cana-de-açúcar, é diferente do petróleo. As empresas que usam essa fonte sustentável de matéria em um ambiente de redução da poluição, além de colaboração, também ganham muitas vantagens competitivas em comparação com seus concorrentes. O avanço, o investimento desse tipo de plástico tem trazido esperança para reduzir a poluição nos oceanos, aterros e outros locais onde existe muito lixo difícil de decompor. De acordo com os dados coletados pela Geographic, 6 milhões de toneladas de resíduos foram gerados no mundo e nem 10% deles são recicláveis. O plástico verde não é biodegradável. A principal vantagem desse plástico verde não são suas propriedades físicas, mesmo se confundindo com o plástico comum, mas de plantas. Isso porque, como sua fonte, a cana-de-açúcar, toda a fixação do CO2 nela fica retida, portanto, ainda é o resultado final da produção. Em linhas gerais, podemos dizer que para cada tonelada de polietileno verde produzida, em média de 2,5 toneladas de gás carbônico será capturada da atmosfera durante a vida desse plástico, o que não é bom. No entanto, o uso do plástico verde tem suas vantagens. Por ser composto por cana-de-açúcar, esse insumo estará sempre disponível para novos produtos. Empresas que se preocupam com o ambiente encontraram formas de contribuir para o desenvolvimento sustentável, podendo não só agregar valor, mas também conquistar clientes que participem do negócio benefícios à natureza. Por possuir características técnicas semelhantes aos plásticos comuns, não há necessidade de investimento em novas tecnologias e pesquisas para esse tipo de fabricação. Este é um polímero de baixa densidade, o que significa que o peso do produto é mais leve, reduzindo assim o custo de transporte da mercadoria até o produto destino. O preço é mais baixo.
Como o índice de carbono da biomassa é baixo, os recursos fósseis são econômicos. Se o polietileno petroquímico for usado, o plástico verde pode ser usado. Soluções que ainda estão em transição. Alguns fabricantes de pesquisadores afirmam que, embora a produção de matéria-prima para os plásticos verdes precise ser alta, isso não causará problema para outros produtos, como açúcar ou etanol combustível. Acredita-se que o desenvolvimento de novas tecnologias atenderá este processo produtivo. Sustentabilidade mais plástico verde. Será que esta conta dá um resultado positivo? Em primeiro lugar, precisamos entender que o problema com plástico não é necessariamente a matéria-prima, mas a maneira como lidamos com este plástico. Deve haver essa consciência, porém, a reciclabilidade do plástico verde é limitada e poluirá o meio ambiente de qualquer forma, pois, embora utilize menos recursos fósseis em sua composição, ainda é um polímero plástico. Outro fato que precisa ser ressaltado é que o polietileno verde não é biodegradável. No entanto, pode ser considerado um bioplástico, pois, de acordo com a Associação Bioplástico Europeia, todos os plásticos produzidos a partir de fontes renováveis ou biodegradáveis são classificados como bioplásticos ou biopolímeros. A produção desse polietileno verde significa que haverá mais plantações de cana, por isso é necessário ampliar as terras hoje ocupadas por tantos outros plantios. Sem falar que a cana já é muito utilizada em outros campos, como a produção de açúcar, álcool. Mesmo assim, a produção dessa matéria-prima ainda tem um lado positivo, pois 1 hectare de cana produzirá 3 toneladas de plástico verde. Exemplo 2. Enzimas e detergentes. As enzimas estão amplamente presentes no nosso cotidiano e não seria diferente na indústria dos saneantes. Com o estilo de vida atual, criou-se uma necessidade maior em manter objetos e ambientes limpos de uma forma prática e eficaz, não deixando de lado também a preocupação com o meio ambiente, visando sustentabilidade e custo-benefício. Com isso, a indústria de sanitizantes vem aprimorando seus detergentes, utilizando a biotecnologia de enzimas ao seu favor. A fabricação de detergentes enzimáticos, produtos que funcionam à base de enzimas, é utilizada há décadas pelos fabricantes de detergentes, principalmente para o ramo têxtil. Como as enzimas são fundamentalmente catalisadores biológicos, elas facilitam o processo de limpeza, quebrando cadeias complexas de proteínas, carboidratos, gorduras e amidos. As enzimas são naturais, precisas, catalíticas, não possuem toxicidade, nem são corrosivas e causam pouca degradação aos tecidos, se tornando eficientes e sustentáveis, possuindo maior estabilidade em comparação com o detergente convencional. Para entender a ação do detergente enzimático, imagine uma mancha de chocolate em uma peça de roupa. Essa mancha contém proteína do leite, gorduras e carboidratos. Como o lava-roupa enzimático contém diversos tipos de enzimas, ele será capaz de remover a complexidade dos componentes da mancha, facilitando o processo de limpeza para os surfactantes presentes no detergente. Como as enzimas atuam em substratos específicos, é necessário buscar enzimas que sejam compatíveis com os tipos de substratos. No caso, as sujeiras presentes no tecido que se deseja remover. As enzimas possuem uma região chamada de sítio ativo, o qual ocasiona um encaixe no substrato específico. Assim, acontece a reação, e após ela, o sítio ativo se desprende do substrato, pronto para uma nova atividade.
As enzimas mais utilizadas como princípio ativo em detergentes enzimáticos são proteases, que são eficazes na remoção de manchas de proteínas como o ovo, lipases, que são eficazes na remoção de manchas de óleo e gordura, amilases, que são eficazes na remoção de manchas de amido que penetram além das fibras de tecido, e por último, celulases, que são eficazes em ajudar as fibras de algodão a soltarem a mancha e ainda reduzem a possibilidade de novas manchas agregarem ao tecido. É isso, galerinha, espero que tenha ficado entendido.